Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Abra sua Bíblia, Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 13 a seguir. Enquanto você folha a sua Bíblia, quero agradecer a Deus por estar aqui com os irmãos. Para mim é um motivo de grande alegria. Também agradecer a Deus pelo meio do pastor Adriano, meu amigo de longas datas, da confiança. E meu amigo trouxe a Adriana aí abençoada, que nos convidou para estarmos aqui nessa noite. Para mim também é uma honra. Também o meu amigo, que apregou nessa Queiroz uma vez, as duas vezes lá, foi bênção de Deus. Eu agradeço a Deus pelo convite de estar aqui com os irmãos. Deus abençoe a igreja no modo geral. Deus tem uma palavra no teu coração, tenho certeza disso. Deus vai falar com você. Meus irmãos, quem achou Lucas capítulo de número 24, versículo número 13, diga amém. Amém. Quem não achou de escola bíblica? Diz assim o texto bíblico: e eis que no mesmo dia ia dois deles para uma aldeia que estava de Jerusalém, 60 estados, cujo nome era Emaús, iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. E ele lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estás triste? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe das coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele se perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Até aqui, toma o seu assento, adorando a Deus. Deus tem uma palavra no coração. Não quero me delongar muito, mas seria objetivo naquilo que o Espírito Santo já falou comigo. Meus irmãos, esses dois homens que estão saindo de Jerusalém, eles são também discípulos de Jesus. Eles são discípulos de Jesus. E eu sei disso por conta de João capítulo 19, versículo 25, que diz: e junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, a mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Perceba que uma dessas mulheres que estão aqui ao pé da cruz de Jesus, no momento ali da crucificação, era uma das esposas de um desses homens que estavam voltando, saindo de Jerusalém para Emaús. Então, se a sua esposa servia a Jesus e estava ao pé da cruz, certamente esses homens também estavam ali no rol dos discípulos de Jesus. Eles faziam parte, creio eu, que da comissão ali dos 70 discípulos também. Jesus teve muitos discípulos e é claro que muitos voltaram, desistiram, mas esses homens aqui faziam parte dos discípulos do Senhor. Porém, eles estão voltando para casa. Eles estão voltando para casa simplesmente por conta da morte de Jesus, da morte do seu mestre. E a morte de Jesus para esses homens causou consequências graves na vida desses dois homens, mas não somente na vida deles, porém especificamente na vida desses dois homens, mas abrangendo todos os discípulos. A morte de Jesus trouxe consequências muito graves para a vida deles. Primeiramente, a morte de Jesus, presbítero Adriano, trouxe medo para os discípulos. Vocês vão perceber que os discípulos, eles estão, após a morte de Jesus, eles estão trancados no cenáculo com medo. Eles estão com muito medo, eles estão apavorados, porque agora o seu mestre morreu. Mas também a morte de Jesus trouxe também muitas lágrimas. Você vai perceber que na morte de Jesus havia muito choro, e até mesmo
depois do sepultamento de Jesus, quando Marta e Maria vão ao sepulcro, e ela não acha o corpo de Jesus. Quando Marta chega lá e não acha o corpo de Jesus, logo ela volta para trás chorando, pensando que tinham roubado o corpo do seu mestre. Então a morte de Jesus trouxe muitas lágrimas, mas também não foi só isso. A morte de Jesus trouxe o isolamento dos discípulos. Eles se isolaram, é o que eu falei, eles estavam trancados no cenáculo, não queriam saber de nada. Trouxe também o isolamento. Mas a morte de Jesus trouxe, além dessas coisas que eu falei, trouxe também a desistência. Sim, a desistência. Esses homens que eu acabei de ler aqui, eles estavam desistindo, eles estavam voltando para a sua cidade, eles estavam voltando para a sua posição anterior, eles estavam retrocedendo, eles estavam desistindo de tudo, porque se Jesus morreu, não vale a pena mais continuar. Se o seu mestre está morto, certamente não vale a pena mais continuar. Porém, quando nós vemos esses homens voltando para trás, nós não podemos crucificar esses homens e chamar eles de homens que estão voltando para trás, de frouxo, de alguma coisa do tipo, de dizer, não, esses caras aqui nunca serviram a Deus de verdade. Nós não podemos crucificar esses homens aqui, porque esses homens, meus irmãos, muitas das vezes eu preguei contra esses dois homens aqui, preguei contra eles, pontos negativos sobre esses homens, mas eu estive analisando esse texto bíblico e eu pude perceber que esses homens tinham motivo de sobra para retornar. Eles tinham motivo de sobra para voltar para os seus lares, para desistir de tudo. Eles tinham motivo de sobra, sim. Eles tinham, sabe por quê? Primeiramente, eles não perderam simplesmente um alguém. Eles não perderam simplesmente um ser humano comum. Eles perderam aquele que era a razão da vida deles. Sim, e eu vou discorrer isso aqui para os irmãos. Quando Jesus morre naquela cruz do Calvário, os discípulos não têm mais motivo para continuar. Eles não têm mais o porquê continuar a sua caminhada. E eu quero trazer uma observação para os irmãos. Jesus tinha de grande importância para eles. Jesus, na vida daqueles homens, ele tinha um significado muito importante, muito grande para eles. Primeiramente, Jesus era o mestre daqueles homens. Sim, Jesus foi aquele que chamou aqueles homens para aprender com eles. E se Jesus chamou aqueles homens para aprender com eles, certamente Jesus era o mestre daqueles homens. E quando eles estavam precisando de um mestre, era Jesus que chegava lá para dar a direção da vida deles. Sim, você vai perceber que em João capítulo de número 13, o verso 13, diz assim: vós me chamais mestre e Senhor, e dizes bem, porque eu sou. Meus irmãos, sem Jesus, esses homens estavam sem direção. Jesus era a direção da vida deles, Jesus era o mestre deles, e agora Jesus está morto, então esses homens estão sem direção. Mas Jesus também não era simplesmente o mestre deles. Jesus era a esperança de redenção desses homens. Então você vai perceber que eles estão desistindo, mas eles não estão desistindo por qualquer motivo. Eles perderam aquele que era a esperança de redenção para a vida deles. Me prova, pregador. Os discípulos criam que Jesus seria o Messias esperado e o libertador de Israel. E certamente ele era o libertador de Israel. Certamente ele era o Messias esperado. Porém, quando Jesus morre, acaba-se a certeza de que ele poderia ser o libertador de Israel. Jesus, para aqueles homens, seria o libertador de Israel. Olha o que eles vão dizer no versículo de número 21 do capítulo 24. Eles vão dizer, conversando com Jesus: nós esperávamos que fosse ele quem havia que remir Israel. Perceba que eles esperavam que fosse Jesus.
Eles esperavam que fosse Jesus que remia Israel. Porém, a cruz pôs um fim na esperança desses homens. Jesus morreu. A esperança de que Jesus fosse o libertador de Israel também morre ali. E é por isso que eles estão voltando para trás. Perceba que não dá para criticar esses homens. Mas Jesus também, além de tudo isso que eu falei, ele era a esperança que protegia os discípulos. Sim, Jesus era a presença que protegia os discípulos. Perceba que no capítulo de número 8, versículo de número 25 a seguir, diz assim, de Mateus: Senhor, salva-nos. Então Jesus se levantou e repreendeu os ventos. Mas agora, com Jesus morto naquela cruz, quem os protegeria? Quem os guardaria? Não havia mais ninguém para os guardar. Então a presença que protegia os discípulos estava morto, estava pendurado naquela cruz, e não somente isso, estava sepultado. Então eles estão voltando para trás, mas Jesus não era somente isso. Jesus, ele era o amigo que caminhava junto com eles. Jesus era um amigo que caminhava junto com eles. João capítulo de número 15, verso 15: Já não vos chamo servo, mas eu chamo você de amigos. Perceba que Jesus tem aqueles discípulos como amigo, e aqueles discípulos têm Jesus como seu melhor amigo. Jesus era um amigo que caminhava junto com eles. Porém, quando eles perderam Jesus, perderam o amigo fiel, perderam o amigo que caminhava junto ao lado deles. E é por isso que eles estão voltando para trás. Porém, Jesus, além de tudo isso que eu falei, Jesus era o sentido da vida daqueles homens. Jesus era o sentido da vida daqueles homens. E presbítero Modelo, tudo que aqueles homens faziam girava em torno de Jesus. Jesus era a razão, era o sentido da vida deles. Por que eu sei disso? Por conta de Lucas capítulo 5, verso 11, diz assim: E deixando tudo, o seguiram. Perceba que eles abandonaram tudo, deixaram tudo. Jesus vai dizer: aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. Perceba que esse deixar aqui não é abandonar, mas é priorizar mais a Cristo do que as outras coisas. E esses homens estão priorizando desde o começo do seu ministério mais a Cristo do que as suas famílias. Cristo é a razão da vida deles. Então, quando Jesus morre na cruz do Calvário, morre a razão, morre o sentido da vida deles. Porque, meu irmão, eles deixaram tudo. É como se eles seguissem Jesus sem olhar para trás. É como se ele apostasse todas as suas fichas em Jesus. É Ele o libertador, é Ele o redentor. Nós não podemos perder a oportunidade. Nós vamos seguir. Quando Jesus, no capítulo de número 5 de Lucas, disse: olha, depois da pesca maravilhosa, disseram: eu quero fazer vocês pescadores de homens. Eles deixaram tudo e disseram: amém, nós vamos. Jesus era o sentido da vida deles. Meu Deus. Agora você entende por que esses homens estão voltando? E aqui então eu chego no primeiro ponto. Eles estão voltando para casa. Porém, eu aprendo uma lição poderosa aqui. E qual é a lição? É que Jesus não desiste deles. Eles estão voltando para casa, mas Jesus não desiste deles. Aleluia! Eu vejo, ao decorrer do Novo Testamento, volta e meia pessoas voltando para trás e Jesus indo atrás deles. Um caso muito comum é o caso de Pedro. Pedro falhou algumas vezes. Por último, a sua falha maior é
de Pedro. Aleluia! Jesus não desiste dos discípulos. Aleluia! O Pedro, ele não sabia que Jesus já tinha marcado um encontro com ele lá na Galileia. Que sabe, ele estava dizendo: ele não quer mais saber de mim. Eu neguei ele, neguei com juramento. Eu falhei. Ele não quer mais saber de mim. Enquanto Pedro estava pensando tudo negativo, Jesus estava dizendo: eu quero Pedro ainda. Eu ainda conto com ele no meu ministério. Eu ainda conto com ele na chamada. Eu ainda conto com ele na missão. Ele ainda faz parte dos 12. Eu quero conversar com Pedro. Ele não desiste de Pedro. Aleluia. Jesus, ele vai atrás de quem caiu. Jesus restaura quem falhou. E Jesus não desiste dos seus. Você pode até querer desistir, você pode até desanimar, faz parte de nós, mas Cristo não desiste de você. Ele vai atrás, ele não desiste da tua vida. Você pode adorar ele por isso? Enquanto os discípulos estão voltando para casa em Emaús, Jesus vai atrás. Aleluia. Mas eu aprendo uma terceira lição aqui, é que os discípulos, eles estavam sem fé. Eles tinham perdido praticamente a esperança. Isso é tão verdade que no versículo de número 16 diz: mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecesse. Jesus estava ali conversando com eles e eles nem sabiam que era Jesus, ou seja, não tinha mais esperança, eles não tinham mais fé. Eles não tinham mais fé. Porém, eu aprendo uma lição poderosa. A palavra de Jesus, ela reacende a fé e restaura a tua confiança em Deus. A palavra de Jesus faz isso. Ela restaura a tua fé, restaura a tua visão. Olha o que Jesus vai fazer. Lucas capítulo 24, verso 27 a seguir diz assim, e o versículo de número 31 também diz assim: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava do que dele estava escrito em todas as escrituras. Isso aqui é Jesus. E abriram-se os olhos, então, e abriram-se então os olhos, e os conheceram que era ele, porém ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia no nosso coração quando pelo caminho nos falava a palavra e abria as escrituras? Aleluia! Perceba que enquanto eles estão ouvindo a mensagem que Jesus está pregando no caminho, eles estavam com o coração gelado, com o coração frio, com os olhos fechados. Mas enquanto Jesus pregava o que estava escrito nas escrituras, nos profetas, sobre o próprio Jesus, os corações dele pegavam fogo, se acendia novamente, porque a palavra tem poder para acender a chama novamente. Aleluia! A palavra de Deus é poderosa. E eu vou trazer aqui alguns exemplos que a própria palavra fala sobre ela mesma. A palavra de Deus, ela é luz. A palavra de Deus, ela é luz para o teu caminho. A palavra de Deus, ela é também o fogo que purifica e aquece a alma daquele que está desanimado. A palavra de Deus também, ela é a espada que corta e tira toda a fraqueza espiritual que está alojada na tua alma. A palavra de Deus, ela é também a semente, ela é a semente que nasce ânimo
chamado se reacendia novamente. É assim que funciona, meu irmão. Enquanto eu estou pregando aqui, a palavra está queimando na tua alma. Aleluia! E se você entrou aqui desanimado, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai acender a chama no teu coração novamente. Aleluia! E aqui eu quero finalizar com esse ponto. Se Cristo está vivo, o propósito continua. Aleluia. Se Cristo está vivo, o propósito continua. Aleluia. Lucas capítulo de número 24, verso 30 a seguir, diz assim: e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-lhes então os olhos e conheceram que era ele, porém ele desapareceu. E na mesma hora, percebam o que está escrito aqui: levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Você não entendeu, mas eu vou explicar para você dar um glória. Olha o versículo de número 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Explica, pregador. Meu irmão, eles saíram de Jerusalém. Pastor Adriano, eles saíram de Jerusalém. Por quê? Porque Jesus morreu. Eles estão, Jerusalém é o quê? É o lugar do propósito. Jerusalém é o lugar da promessa. Jerusalém é onde eles deviam estar. Se Jesus estivesse vivo, era lá que eles deviam estar. Porém, como Jesus está morto, sepultado, eles abandonam o lugar da promessa, o lugar do propósito, e retornam para Emaús, porque acabou. Jesus morreu, o propósito também morreu. Não vale mais a pena ficar em Jerusalém. Por quê? Ficar em Jerusalém se o nosso mestre está morto. Então eles voltam para Emaús. Porém, quando eles estão em Emaús, Jesus está lá na mesa com eles. E quando eles reconheceram que era Jesus, o que eles fizeram? Eu imagino olhando para o outro dizendo assim: era ele. O outro vai dizer assim: era ele mesmo. Porque quando ele pregava, a palavra queimava no nosso peito. E a Bíblia diz que quando Jesus levantou as mãos ao céu, eu imagino que eles viram o furo do prego. E eles disseram: era ele. Tu viu a mão dele? Eu estou conjecturando. O outro disse: era ele mesmo. É ele? É. Quer saber de uma coisa? Esquece Emaús. Jerusalém. Glória a Deus. Se ele está vivo, Emaús não interessa mais. Interessa é Jerusalém. Vamos voltar para o lugar da promessa e do propósito. Quem pode adorar a ele por isso? Aleluia. Aleluia. Eu imagino os discípulos chegando lá em Jerusalém. Quem sabe os outros discípulos que já estão lá diz: estou conjecturando, é claro. Você não saiu daqui agora há pouco? Não era para você estar lá em Emaús? Ele disse: assim, é verdade, era para nós estar lá. Porém, o Cristo ressuscitou. Ele está vivo. Ele está vivo. E se ele está vivo, Emaús não interessa mais. Se ele está vivo, é o sinal de que a promessa que ele fez ainda está de pé. Se ele está vivo, o propósito não vai parar, porque continua o nosso mestre amado. Quem pode adorar ele por isso? Aleluia. Aleluia. Eu quero liberar uma palavra profética na tua vida. Ele está vivo ou não está, irmão? Então, se ele está vivo,
o propósito na tua vida continua de pé. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Se ele está vivo, a palavra não caiu por terra. Se eu vou profetizar na tua vida, se ele está vivo, a tua chamada continua. Se ele está vivo, o teu ministério continua. Se ele está vivo, o teu trabalho continua. Se ele está vivo, a tua empresa continua. Se ele está vivo, o teu casamento continua. Para a glória de Deus Pai, quem pode dar um brado de glória para os céus. Aleluia. Oh, aleluia. Uma música não interessa mais. Voltaremos para Jerusalém. Volte para o lugar do propósito, meu irmão. Aleluia. Volte para o lugar do teu propósito. Volte para o lugar da promessa. Sabe por quê? Porque aquele que te chamou ainda continua vivo. Quando ele se encontrou com João lá na ilha de Pátimo, quando João viu ele, caiu como morto. Aí João tem dúvida se é ele. Ele diz: João, sou mesmo. Sou eu que estive morto, mas estou vivo. E agora tem um porém: nunca mais morrerei. Eu vivo para todo sempre. E eu tenho a chave da morte do inferno. Ele não morre mais. Ele nunca mais se entregará para a morte, porque ele morreu de uma vez por toda para nos remir, para nos perdoar e colocar-nos nós novamente no propósito, novamente no lugar da promessa. Quem pode adorar ele por isso? O propósito continua, porque o nosso Deus está vivo. Ele vive.